candeias e saíram para o encontro-se com seu noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As sensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saia para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-me-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo ela para comprar óleo, e chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcia, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço, portanto, vigie, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Os irmãos sentam à vontade na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como vocês se sentiriam se no momento mais importante da sua vida você estivesse despreparado? Aleluia. A parábola das 10 virgens é um alerta para que estamos sempre preparados para a volta de Cristo. E uma vida cristã exige vigilância, preparação, aleluia, constante. E devemos estar pronto o tempo todo, aleluia. A preparação para a volta de Cristo não é uma escolha momentânea, aleluia, mas é um estilo de vida constante, de vigilância, oração e santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vamos analisar tipos de cristão que está nessa parábola. Revela como nós podemos aplicar esse ensinamento na nossa vida espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E neste contexto, a falar acerca da segunda vinda de Jesus. Aleluia. No capítulo anterior, na parábola, Mateus 24, Cristo, ele discursa aos seus discípulos, realçando que os sinais antecederão a sua vinda. Aleluia. Nos dias atribulados, perseguições do Cristo, guerra, fome, aleluia, traição, diminuição no amor, aleluia, aumento no ódio, e surgirão os falsos profetas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus falou claramente sobre os finais dos tempos. É importante estarmos preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora que isso acontecerá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, irmão, a preparação constante. Aleluia. As 5 virgens prudentes, elas manteram as suas lamparinas abastecidas com óleo.
simbolizando a preparação constante, aleluia. Ela sabia que não podia depender de um momento específico para se preparar para o noivo, aleluia. E você tem mantido a sua lamparina cheia de óleo? Louvado seja o nome do Senhor. Estabeleça um compromisso diário de oração, a leitura da palavra, aleluia, para que sua fé permaneça viva, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo, irmão, a negligência espiritual, aleluia. As 5 virgens insensatas representaram aquele que não negligencia a sua preparação. Ela não estava disposto a pagar um preço na vigilância, aleluia. Porque Jesus, ele diz primeiro, vigiai e orai. Então, tudo o que nós temos que fazer primeiro, a gente tem que ser vigilante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E você tem negligenciado a sua vida espiritual? Aleluia. Está sendo negligente com a oração, aleluia, e com sua santificação. O que precisa ser restaurado em sua vida para que você esteja pronto quando o noivo chegar, aleluia. Reflita isso hoje na sua vida, aleluia. Terceiro, a vigilância e o cuidado com a alma, aleluia. A vigilância, ela é um sinal de amor, um compromisso com o noivo, aleluia. Quando estamos atentos ao que Deus está fazendo, somos preparados para a sua volta, aleluia. Como você pode ser mais vigilante em seu relacionamento com Deus, aleluia. Diminuir as distrações, aleluia. Ouça mais do Espírito Santo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O quarto, o preço da preparação e da santidade, aleluia. A preparação espiritual exige sacrifícios, aleluia. A santidade e a vigilância exige muitos sacrifícios, aleluia. Mas a recompensa de estar pronto vale a pena, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E está disposto a pagar o preço da santidade, aleluia. E dedicação para que sua lâmpada esteja cheia de óleo, aleluia. E o preço da preparação é alto, mas a recompensa vale tudo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto, a falta de tempo e a oportunidade. Quando as virgens insensatas perceberam que suas lâmpadas estavam apagando, foi tarde demais, aleluia. A oportunidade de se preparar havia passado, aleluia. O tempo, ele é limitado. Não podemos esperar o momento certo, aleluia, para que nós se arrependam ou de nós preparar para o retorno de Cristo. A decisão precisa ser tomada agora, aleluia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu gostaria que alguém abrisse para mim em Mateus. Não é Mateus. Peraí. Mateus 24, 42, versículo 42 e o 44. Isso. 24? Mateus 24, versículo 42 ao 44. 42 até o 44. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerei isto: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aleluia. Porque se nós soubéssemos, irmãos, a hora que o ladrão entrasse na sua casa, nós pegaria ele. Então a gente também não sabe nem o dia e nem a hora que Cristo voltará. Aleluia. Então nós temos que estar preparado, aleluia, constantemente lendo a palavra do Senhor, buscando cada dia mais a face do Senhor, se santificando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E Ele alertou-nos para a necessidade de sermos prudentes, fiéis até o fim, fazendo o que é certo sem hipocrisia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O noivo é um homem recém-casado que se representa na Bíblia como Jesus, aleluia. Assim como o noivo que ia à casa da noiva para buscá-la para a festa de casamento, é assim, sabemos que o dia ele virá para buscar o seu povo, aleluia. Cristo voltará, mas não sabemos exatamente quando. Por isso precisamos ficar em alerta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as 10 virgens assemelha-se à totalidade de todos que simpatizam e querem seguir Jesus Cristo. Aleluia. Dentro desse grande grupo, há prudentes e imprudentes. Aleluia. Mas não devemos julgar. Aleluia. Precisamos perseverar e estar preparado para o encontro com o noivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 5 virgens prudentes. Aleluia. As virgens sensatas representam aquela pessoa que ouve o evangelho. Aleluia. Se converte, aquela pessoa que crê e se arrependa. Aleluia. E vive verdadeiramente para Cristo. Aleluia. Essa é a nova forma de nós prepararmos para a segunda vinda de Jesus. Gostaria que alguém abrisse em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 11. Do 11 ao 13. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 11 ao 13. 11 ao quanto? Ao 13. 11 ao 13? 2 Pedro o quê? 2 Pedro 3. Amém. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se
terra, em que habita a justiça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que tudo será desfeito, aleluia. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que os nossos tataravós, nossos avós, nossos pais falam assim: Jesus está voltando. E muitos se perguntam quanto tempo a gente ouve que Jesus está voltando e nunca voltou. E se Jesus tivesse voltado, aleluia, será que eu e você estaria nessa carruagem para subir para os céus? Aleluia. Quantas almas ainda que precisa ouvir o evangelho do Senhor, que ainda não conhece a palavra do Senhor. Aleluia. E Jesus, lá em Marcos 16, se eu não me engano, fala que a gente tem que ir a todas as criaturas pregar o evangelho do Senhor. Será que eu e você estamos fazendo isso? Aleluia. E há lugares que muitas vezes Jesus manda nós ir, nós não vamos. Porque muitas vezes ali naquela onde Jesus manda tem uma vida que precisa ouvir algo de ti. Um abraço, aleluia. E nós não estamos fazendo isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 5 virgens imprudentes. Essas virgens insensatas representam as pessoas que têm ouvido o evangelho, mas não mudam de vida. Aleluia. Não querem nascer de novo. Aleluia. Continua na velha vida do pecado, não se arrepende e nem pensa nas consequências dos que fazem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele alerta sobre a importância de estar preparado para o final dos tempos, para a sua segunda vinda. Aleluia. Ele mostra que negligência na vigilância pode ser fatal para aqueles que pensem que está seguindo, mas de fato eles não estão prontos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A espera pelo noivo pode parecer demorada, mas quando ele chegar individualmente, aleluia, quando morramos ou coletivamente na sua segunda vinda, você precisa estar preparado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o azeite nas vasilhas, o óleo, aleluia. E muitas vezes é interpretado como a graça concedida por Deus em Jesus, ou mesmo como a presença do Espírito Santo, como o selo da salvação, aleluia, na vida dos crentes. De fato, quem não recebeu a graça salvadora não tem o Espírito de Deus e não terá acesso ao reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E as virgens prudentes não foram pegas de surpresa quando o noivo chegou, mesmo após adormeceram, aleluia, porque tinha trazido o seu óleo, mesmo que pareça que demora, aleluia, permaneça fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E sempre na graça de Cristo, cheia do Espírito Santo, que tem sua vida dedicada a Deus, não precisa temer o fim, aleluia.
porque vai estar pronto, de consciência limpa. Quando Jesus chegar na sua entrada, o céu está garantido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E as virgens loucas foram surpreendidas em sua insensatez. Aleluia. Elas poderiam ter preparado óleo, aleluia, antes da chegada do noivo, mas deixaram o tempo se esgotar. Aleluia. Além disso, tentaram, pelos seus próprios esforços, aleluia, garantir a entrada na festa. Quando o noivo chegou, elas estavam ausentes e já não havia solução para elas. Da mesma forma, quando Jesus chegar, quem não se converteu realmente para uma nova vida dedicada a Deus, não poderá entrar no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tempo, ele é limitado. Um dia vamos morrer ou Jesus voltar. Ninguém sabe quando o seu tempo na terra acabará. Mas quando esse dia chegar, não haverá mais oportunidade para o arrependimento. O nosso destino já estará selado. Por isso precisamos agir já, aleluia. Não podemos deixar a mudança de vida para outra hora. Aleluia. Porque não sabemos se vamos ter uma outra oportunidade. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Crer em Jesus, que veio para salvar. Entregar nossa vida a Ele. Aleluia. Esse será o início de uma nova vida dedicada a Deus, em vez de ser escravizado do pecado. Gostaria que alguém abrisse em Romanos 13, versículo 11 ao 14. Amém. Romanos 13, 11 ao 14, né? E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e visitamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonárias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado as obras das trevas, aleluia, e revestimos das armaduras de Deus, aleluia. Que nós vemos se revertir das armaduras do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a vinda de Jesus é um motivo, aleluia, de grande esperança e alegrias para o seu povo, aleluia. Porque nesse dia iremos entrar pela fé, mediante a graça do Senhor, aleluia. E na grande festa eterna no céu, viveremos para sempre com nosso Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que eu queria dar para os irmãos nos dias de hoje. Aleluia. Que nós viemos ser prudentes. Aleluia. Que nós viemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
que nós viemos ser vigilantes, aleluia. Que nós viemos ser preparados para a vinda de Jesus. Porque não sabemos nem a hora e nem o dia. Mas sabemos que Ele virá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo da preparação é agora. Volta de Cristo será repentina, aleluia. E devemos estar pronto. A vigilância, a santidade não são opcional, aleluia. Mas são exigências para que os desejos estejam prontos para o retorno do noivo. O convite está aberto. Você vai aceitar e entrar? Aleluia. A oração, a renovação e o compromisso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que os irmãos repetissem comigo essa pequena oração. Aleluia. Que os irmãos venham ficar de pé, amém? Amém. Aleluia. Senhor, eu aceito o teu convite. Não quero ser encontrado despreparado. No dia da sua volta. Restaura a minha vigilância. Renova o meu espírito. E me ajuda a viver constantemente preparado em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos venham pegar nesta noite essa palavra. Essa palavra falou comigo muito hoje, aleluia. Apesar das lutas, das provas que eu passei hoje, eu irei. Confesso aos irmãos que eu irei, mas eu não pequei, viu? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a graça do Senhor, ela nos basta sobre a nossa vida, amém? E desde já eu já agradeço a minha rica oportunidade.